Bom, boa tarde, meu nome é Isaías Moreira dos Santos, estou cursando Ciências Biológicas pelo UFG, na EAD, UAB Polo Goianense, turma 2. Estou aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre a história do Brasil. Vamos começar falando sobre Anísio Teixeira. Quem foi Anísio Teixeira? O que ele representou, o que representa até hoje para o país, né? O que ele contribuiu para a educação no país? Bom, Anísio Teixeira ele nasceu em Caetité, né, no sertão da Bahia, em 12 de julho de 1990. Seu nome era Anísio Espínola Teixeira. Teve uma boa formação bem sólida, adquirida em colégios jesuítas. Ele estudou em colégios jesuítas, bacharelou em Direito, pela faculdade da Universidade do Rio de Janeiro, em 1922. Também obteve títulos como Master of Arts pelo Teacher College da Columbia University. Estudou em Nova York, foi para Nova York para procurar mais conhecimento, para aprofundar mais na área da educação, porque ele já tinha ideais que ele queria correr atrás, já tinha planos, projetos, queria mudança na educação do país. Ele foi o que inventou a escola pública, foi ele que trouxe a escola pública para o país. Ele é o pensador mais discutido até hoje, mais apoiado e mais combatido no Brasil. Porque muitos aderiram suas ideias, mas também teve muitos contras. Por isso ele foi o mais apoiado e o mais combatido na história do país. Ninguém como ele provoca a admiração de tantos. Ele é muito admirado pela sua coragem, pelo empenho de buscar conhecimento e por lutar para mudar a história da educação no país. Suas teses educacionais se identificam tanto com interesses nacionais, com a luta pela democratização de nossa sociedade, que dificilmente admitiria que pudesse provocar tamanha reação republicana. Não imaginava o tamanho da reação que ia haver com essa luta de Anísio Teixeira por mudar a história da educação no país. E é considerado até hoje um dos maiores educadores brasileiros. Anísio Teixeira deixou uma obra pública excepcional no país, publicada, que ainda hoje está à frente do nosso tempo. Ainda hoje não houve um para ter as ideias, correr atrás, igual teve Anísio Teixeira. Por isso, esse homem é admirado, todos os educadores têm o prazer em falar dele, pela sua ação como educador, pela sua vontade de mudar a história naquela época, no século XX, que vivia o país. A história da educação dele marcada foi no século XX, por suas ideias, por suas ações, pela democratização das oportunidades e acesso à educação pública, universal, gratuita, laica e de qualidade. Sua obra representa um patrimônio enorme, impactante e importante para a cultura nacional. O que produziu, criou e permanece vivo ainda, como mensagem inspiradora para muitos intelectuais e educadores no nosso milênio, no Brasil até hoje ainda. Dizia uma frase: só existirá democracia no Brasil no dia em que montar um país a máquina que prepara a democracia. E essa máquina é a escola pública. Ele tinha esse pensamento, lutou, correu e conseguiu implantar ela aqui no nosso país. Esse foi um simples resumo da história de Anísio Teixeira. Bom, agora vamos falar um pouquinho o que foi essa escola nova, quais foram as mudanças que ela trouxe para a educação no Brasil. Esse foi um movimento de renovação do ensino que se desenvolveu na primeira metade do século XX. No Brasil, essa escola sofreu
um impacto grande de transformação econômica, política e sociais, né, ocasionando uma mudança significativa no ponto de vista intelectual brasileiro. A nova escola tem como objetivos concentrado nos alunos. Ela buscou concentração mais nos alunos, buscar ideias, trocar conhecimentos. Essa nova escola, inclusive, foi bastante criticada por isso. Os educadores que adotaram essa concepção acreditavam em uma sociedade mais justa e igualitária, com mais igualdade, mais humanidade, na qual caberia a educação adaptar os estudantes ao ambiente social em que viviam, em que vivemos. Essa era a ideia da escola nova. Recebeu muitas críticas, porque muitos idealizadores não concordavam com o fato da maneira que seria essa educação. Foi acusada de não exigir nada, de deixar muita liberalidade, deixar os alunos muito à vontade, de abrir mão dos conteúdos tradicionais e de acreditar na espontaneidade dos alunos. Então eles criticaram por acreditar nos alunos. Eles não aceitavam, muitos idealizadores não aceitavam isso. Por isso foi criticado naquela época, tentaram combater essa escola nova. A leitura das obras e análise, por causa da experiência em que de fato as ideias dos escolas novistas, os que buscavam essa ideia, foram experimentadas com rigor, com bastante rigor, e mostram que essas críticas são válidas apenas para interpretações distorcidas do espírito do movimento. Então, ela foi criticada pelas novas ideias que as pessoas buscavam, que os intelectuais correram atrás para tentar implantar. E Anísio Teixeira foi o principal, foi ele que começou esse movimento da escola nova que foi implantada no país. Então essa escola nova, o que ela trouxe? Ela aproximou mais o professor do aluno, deu oportunidade dos alunos trazerem também conhecimentos, mudou um pouco a educação tradicional que tinha já à época, há vários séculos. Essa foi a escola nova. Agora nós vamos abordar o conteúdo modelo 3+1. O que é esse modelo 3+1? Este é um esqueminha de formação de docente que foi adotado. O discente, ou seja, o aluno, eles estudavam 3 anos na educação profissionalizante específica na área de conhecimento, ou seja, o bacharelado, que nós chamamos hoje. E depois mais um ano em formações pedagógicas, que é a licenciatura. O formando saía com 2 diplomas, o bacharel e licenciatura, mas só com o diploma de licenciado. O profissional poderia posteriormente postular sua presença nas redes de ensino secundário. Este esquema teve o seu início em 1937, no governo de Vargas, que organizava as universidades no Brasil naquele tempo. E a partir dela constaria uma faculdade nacional da educação, cujo curso prepararia trabalhadores intelectuais em vista de realização de pesquisas e do preparo de candidatos ao magistério do ensino secundário e normal. Elas deveriam fazer o curso de didática, primeiro por 1 ano, e depois cursando em 3 anos por bacharéis de letras e ciências. E foi onde que surgiu o título licenciado. É o início do chamado esquema 3+1. Então foi adotado aí esse esquema 3+1. Era preciso estudar 1 ano em licenciatura e depois mais 3 anos de bacharel para exercer a função. E a lei orgânica do ensino normal? O que vem a ser essa lei orgânica? Essa lei ela centralizou as diretrizes e fixou normas de implantação desses ensinos para todo o Brasil. Segundo a lei, o ensino normal deveria ser, primeiro, promover a formação pessoal do docente necessário às escolas primárias. Depois, habilitar administradores escolares destinados à mesma escola. E desenvolver e propagar o conhecimento
e técnicas relativas à infância. O ensino ficou dividido assim: cursos dos níveis do primeiro ciclo de 4 anos funcionavam como formação de regentes de ensino primário, né, que é as escolas normais regionais. E os cursos de segundo ciclo continuavam a ser para a formação dos professores, né, que eram primários, 3 anos, e funcionariam em escolas normais. E aí, além dessas escolas, foram criados institutos de educação que passaram a funcionar como os cursos citados acima, né? mas também incluía o jardim de infância, escola primária, cursos de professor primário e habilitação de administradores escolar. Essa é a lei orgânica do ensino normal. E depois, o que alterou com a substituição da escola normal pela habilitação específica de magistério? Bom, nessa nova estrutura desapareceram as escolas normais. Entrando no magistério, as escolas normais estão saindo de circulação. E em seu lugar foi instituída a habilitação específica de segundo grau para o exercício do magistério do primeiro grau, o EN. Pelo parecer de número 349/72, no Brasil, MEC CF-FIE de 1972, aprovado em 6 de abril de 1972, a habilitação específica do magistério foi organizada em 2 modalidades básicas. Foram uma com a duração de 2.200 horas, né, que habilitaria a lecionar até a 4ª série, e a outra com 2.900 horas, que habilitaria, né, o magistério até a 6ª série do primeiro grau. E o currículo mínimo compreendia no núcleo comum obrigatório em todo o território nacional, para todo o ensino de primeiro e segundo grau, destinado a garantir a formação geral, né, e uma parte diversificada visando a formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de segundo grau, né, e a formação de professores para o artigo de ensino primário foi reduzida com a habilitação dispersa, em meio a tantas outras, né, que tinham, configurando assim um quadro de precariedade bastante preocupante. Né? Então, algumas coisinhas básicas que contribuíram para a educação no dia de hoje. Né? E isso que eu busquei um pouquinho de conhecimento para passar um pouquinho aqui, para concluir o exercício.